Nós vamos a Pequim, na China, onde estão as jornalistas Thaís Herédia e Bruna Barbosa. Oi, Thaís. Oi, Rafael. Bom dia para todos os nossos ouvintes, para vocês que estão aí no estúdio, no nosso estúdio digital. Bem, hoje a gente teve aqui o primeiro dia dessa missão que o Estado de São Paulo está fazendo aqui pela Agência São Paulo, com 30 empresas, 40 empresários do setor privado que têm negócios no Estado de São Paulo e que estão vindo aqui para encontros tanto com o sistema financeiro, com o setor financeiro aqui da China, também com visitas e encontros com grandes empresas de grandes setores da economia chinesa. Tem interesse para os dois lados, tem interesse tanto na pauta da privatização de empresas do Estado de São Paulo, como também de parcerias entre as empresas privadas. Hoje foi o primeiro dia oficial com um encontro no Bank of China e depois num segundo encontro promovido por um outro grupo de empresários em que estavam tanto o governador João Dória quanto o governador do Piauí, Wellington Dias. Eu vou chamar a Bruna Barbosa, que está aqui comigo. A gente teve uma conversa com o governador João Dória, agora há pouco, exclusiva para a Rádio Bandeirantes, para saber dele sobre os objetivos da missão. A Bruna está aqui do meu lado, tem mais detalhes. Bruna. Thaís, boa noite para você, bom dia, né, para todo mundo que está aí no Brasil. Olha, agora são 7 horas e 33 minutos da noite aqui em Pequim. Nessa primeira agenda, o primeiro compromisso do governador João Dória aqui em Pequim foi um seminário Doing Business na sede, né, do Banco da China, do Bank of China. Ele apresentou as oportunidades de concessões e privatizações. São 21 projetos que o governo do estado de São Paulo trouxe para a China, 16 concessões e 5 parcerias público-privadas. Mais da metade dessas intenções está na área de infraestrutura. A previsão é que todos sejam licitados até o final de 2020. Lá na sede do banco, João Dória assinou o primeiro protocolo de intenções aqui da viagem. Esse é um acordo bilateral para incentivar novos investimentos em indústria, em comércio, serviços, tecnologia, infraestrutura e agricultura. Numa das reuniões depois disso, durante a tarde, uma das empresas, a CR20, demonstrou interesse em investir em projetos de mobilidade urbana com trens da CPTM, metrô e ferrovias. Em outro momento, eles falaram também sobre o uso do etanol brasileiro aqui na China, os benefícios e as vantagens. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, vai ter uma coletiva de imprensa, a primeira, né, para passar esse balanço de primeiro dia da missão China. Eu disse que são 21 projetos em andamentos, né, as 16 concessões mais as 5 PPPs. O destaque vai para a nova concessão rodoviária, discussão sobre os trens intercidades, concessão de aeroportos, e também o governador João Dória veio para cá para inaugurar um escritório, né? O escritório comercial da China não vai ser aqui em Pequim, vai ser em Xangai, para dar apoio às empresas brasileiras e chinesas, e justamente sobre isso a gente conversou nessa exclusiva com o governador João Dória. Vamos ouvir um trecho. Governador, um dos objetivos dessa viagem é a inauguração do escritório em Xangai. Em quanto tempo os frutos desse escritório devem ser colhidos? Boa tarde aqui na China, obrigada por falar com a gente da Rádio Bandeirantes. Bruna, boa tarde, bom dia e boa noite, porque aqui nós estamos num outro fuso. Aos ouvintes da Band, não é apenas a importância da inauguração do escritório de investimentos de São Paulo em Shanghai nesta sexta-feira, na verdade o escritório da Invest São Paulo, que é a agência de promoção internacional do estado de São Paulo, mas os contatos que estão sendo feitos aqui, amadurecidos já nos últimos 6 meses em São Paulo, e agora concretizados com os encontros nas matrizes chinesas aqui em Beijing, em Xi'an e em Shanghai. São Paulo é o estado que possui as melhores oportunidades no âmbito da sua infraestrutura logística, serviços, mercado de consumo, o maior porto do país, o 4º maior porto também, o 1º e 2º maiores aeroportos. Tudo isso facilita bastante, evidentemente, o contato e a materialização de investimentos internacionais em São Paulo e especialmente de investimentos da China.
Nós estamos muito seguros de que no âmbito da desestatização, ao longo dos próximos 12 meses, portanto até julho, agosto do ano que vem, teremos boas notícias relativas aos leilões que serão feitos para rodovias, hidrovias, ferrovias, os aeroportos regionais e também o Porto de São Sebastião, face ao interesse de investidores chineses. E além disso, como vocês já perceberam, e você que está acompanhando essa viagem à China, nós temos 35 empresas privadas aqui participando, com interesses diversos no setor da indústria automobilística, indústria transformadora, o setor mineral, o setor têxtil, o setor calçadista, agribusiness, educação, ciência, tecnologia, inovação e saneamento, todos com excelentes perspectivas. Considerando a velocidade com que os chineses tomam decisões, eles são muito rápidos para tomar decisões, é o país que mais rapidamente toma decisões de investimentos em todo o mundo. Eu entendo que até o final do ano que vem, até o final de 2020, nós teremos materialização de vários dos projetos que foram apresentados aqui, tanto na desestatização quanto nos contatos diretos entre empresas investidoras no setor privado. João Dória para a Rádio Bandeirantes. Obrigada, governador. Muito obrigado. Temos uma longa jornada pela frente. Muito obrigado, Bruna, Thaís Herédia também, ouvintes da Band, Rádio Bandeirantes. Obrigado. Thaís, e vem a notícia aí da China, né? Que o yuan rompeu o nível de 7 por dólar pela primeira vez em mais de uma década. Porque a China está nessa guerra comercial com os Estados Unidos e o investidor está preocupado. Pois é, o investidor aqui, eles estão bastante preocupados com essa questão da guerra comercial. Teve uma apresentação no Banco da China do economista-chefe do banco, sendo bastante realista até. Eu até me surpreendi porque ele confirmou uma série de informações que a gente vai recebendo sobre a China, do Brasil e de bancos internacionais. Ele mesmo confirmou um cenário de menor crescimento e de mais risco por causa da guerra comercial, sabe, Zé Paulo? Então, é por isso que a moeda chinesa hoje acabou sofrendo essa desvalorização. Agora, eu perguntei para o governador Dória também sobre a instabilidade política que a gente está vivendo no Brasil, porque na minha conversa que eu tive rapidamente ali nos bastidores, ali no corredor, com o embaixador brasileiro aqui na China, que é o Paulo de Mesquita, que está aqui desde novembro do ano passado, ele me disse que os chineses querem sim investir no Brasil, que tem muita disposição, mas que tem uma questão regulatória de risco jurídico e regulatório que ainda pesa muito. Eu quis saber do governador do João Dória se ele concordava com isso, se havia mesmo esse risco e se ele sentia que os chineses estavam preocupados com a instabilidade política e institucional que a gente está vivendo agora no Brasil. Vamos ouvir esse pedacinho. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade política no Brasil, especialmente nesses últimos dias, a imprensa internacional chamando atenção para isso. O senhor está sentindo alguma resistência dos chineses, alguma preocupação com relação a isso? Não, concretamente não. Dos chineses, não. Sentimos em Londres há 2 semanas, havia uma grande resistência pelo tema do meio ambiente. O Brasil precisa ter marcos regulatórios melhor definidos e posições mais claras em relação ao Acordo de Paris, à obediência do Acordo de Paris e também a certas manifestações que precisam ser clarificadas para não haver dúvidas, sobretudo investidores europeus, americanos e, em menor grau, asiáticos também. Mas aqui na China, não. Repito, da mesma maneira que eles não colocam preponderância na reforma da Previdência para a realização e a definição dos seus investimentos, também não colocam preocupações majoritárias em relação ao tema ambiental, face às manifestações recentes, evidentemente, do Brasil nesta área. Não que eles não queiram respeitar e obedecer regras e princípios de proteção ambiental. Os chineses, sobretudo nos últimos 10 anos, melhoraram bastante a sua atenção com relação a este tema. Mas não é um ponto de restrição nesse momento para investimentos chineses no Brasil e especificamente em São Paulo. Zé Paulo, ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu conversei com vários empresários. Oi, Cláudio. Eu queria saber, essa história, eu queria voltar um pouquinho, bom, depois a gente conversa em outras oportunidades sobre essa coisa de instabilidade política, isso também, pelo amor de Deus, né? Não vivemos isso não. Mas eu queria saber, a minha preocupação é com relação ao tal do escritório que o governo do estado de São Paulo está instalando em Xangai. Esse escritório vai ser mantido pelo bolso do contribuinte? Que estrutura vai ter? Qual é o tamanho que vai ter? Quanto isso vai custar?
Esse escritório de negócios, é suposto que tenham metas, né? Esse escritório tem metas, Thaís? O governador esclareceu sobre isso, qual a meta de investimentos desse escritório, a meta anual, vai lá, alguma coisa nessa direção, porque instalar um escritório em Xangai não basta, né, para abrir as portas dos investimentos chineses para o Brasil e para o estado de São Paulo, sobretudo. Não basta mesmo não, Cláudio, você tem toda a razão. Olha, segundo o governo do estado de São Paulo, esse escritório que vai ser aberto lá em Xangai vai ser 100% custeado pela China, um acordo que o governador Dória fechou aqui com o governo chinês. Eles têm sim essa meta, que é apresentada aí por esses 21 projetos de estatização e outros de parceria público-privada com empresas chinesas, e a meta é chegar até o final do ano que vem, inclusive segundo o Wilson Mello, que é o presidente da agência Investe São Paulo, que está fazendo a promoção dessa viagem e que vai tocar a administração desse escritório, terminar o ano que vem com a publicação desses editais, quer dizer, com um relacionamento bastante adiantado para negócios que precisam ser fechados a partir do final do ano que vem, quando esses editais estiverem prontos. Então, a percepção que eu tenho aqui, conversando tanto com os empresários e também com os secretários de governo, enfim, para tentar sentir a temperatura da expectativa que eles têm, é que tem uma percepção clara de que a China é um potencial grande investidor, especialmente na área de infraestrutura no Brasil, até porque o Brasil é um dos poucos lugares do mundo que tem uma perspectiva de grande escala de investimentos em infraestrutura, e a China tem um preparo para isso, né? Ela fez essa obra toda aqui no país e precisa expandir esse investimento, e aí eles vão ter agora esse segundo semestre e o ano que vem inteiro para trabalhar nesses editais, mas de qualquer forma esse escritório vai ser bancado, segundo o governo do estado de São Paulo, vai ser bancado 100% pela China, e segundo me disseram aqui também, o próximo escritório vai ser aberto em Dubai, ou seja, o estado de São Paulo querendo se descolar do resto do Brasil, apresentando números de crescimento e de oportunidades, enfim, querendo se descolar um pouco, como se não fizessem parte do Brasil, né? Como se não fizessem parte ou não apresentassem os mesmos problemas, por exemplo, de burocracia e de uma série de entraves fiscais, tributários, que acontecem no Brasil inteiro, independentemente do Estado. Então, essa é a expectativa do governo aqui. Pois é, e chegamos na China com esse problema aí nessa guerra comercial China e Estados Unidos, né? Esperamos que os chineses vejam no Brasil, né, um campo fértil aí para os seus investimentos. Olha, tanto é a verdade que hoje, enquanto o governador está na China, o prefeito de São Paulo tem na sua agenda encontro com os chineses. Os chineses são a bola da vez. Agora, precisa ver se o Brasil, para os chineses, é a bola da vez, né, Thaís? Olha, Zé Paulo, quem estava aqui hoje também, e a gente conversou com ele também um pouquinho, é o governador do Piauí, que é do Partido dos Trabalhadores. O Wellington Dias está aqui também, participando de um outro evento, não esse promovido pelo Estado de São Paulo. Fez uma apresentação sobre o Estado do Piauí. Eles já têm uma parceria grande com uma das maiores empresas de energia nuclear do mundo, que é chinesa, para plantas de energia eólica no Estado do Piauí. Então, fez uma apresentação para empresários chineses e estrangeiros que estavam nesse encontro, com várias oportunidades de negócio, segundo o governador, e ficou ali ao lado, foi até uma imagem interessante, porque ele ao lado do governador Dória, vendendo o Brasil para os chineses, né? E o Piauí é assim, um estado do Nordeste, o terceiro estado mais pobre do Brasil, mas se apresentando ali como uma boa oportunidade. Eu acho que os estados brasileiros, e a gente está vendo isso aqui acontecer com Piauí e São Paulo, mas certamente tem que enxergar na China uma fonte de financiamento, especialmente de financiamento para grandes projetos, já que o estado brasileiro está quebrado. Então vamos ouvir um trechinho do que eu perguntei para o governador do Wellington Dias,
Dias, ele falou um pouco para a gente desses projetos todos, especialmente na área de energia, mas também na área de transporte e de portos. Ele falou para a gente e perguntei sobre, também um pouco sobre essa questão política, se ele percebia alguma preocupação dos chineses com a instabilidade política, que o Cláudio discorda, mas enfim, é o que a gente escuta deles aqui, especialmente dos empresários que estão aqui, dizendo, será que eles vão estar preocupados com a confusão que a gente vive no Brasil, ou estão olhando mais para longo prazo para o investimento no Brasil? Tem bastante entusiasmo pelas oportunidades que o Brasil tem. É claro que se a gente tiver uma estabilidade política, isso ajuda muito. Acho que fará bem ao Brasil. Fará bem ao Brasil não só por causa da gente também, né? Né, Thaís? Não deixa de ser interessante. O governador, você disse bem, né, de um dos 3 estados mais pobres do Brasil, ter essa visão, né? E a China para tentar trazer investimentos para o seu estado, o Piauí, né? É interessante isso, uma iniciativa ajudaria agressiva. Muito esse governador do Piauí se ele, por exemplo, deixasse de um estado pobre como o Piauí. Ele recentemente assinou um contrato de aluguel de jatinho para ele e a mulher dele se deslocarem à vontade por 26 milhões de reais. Né? Ajudaria muito antes de ou pelo menos deixar para fazer esse tipo Quanto, de coisa, Cláudio? se realmente é necessária, né? Quanto que fica esse aluguel? 26 milhões de reais. Nossa, mas que ele cobra? Esse é atômico? Não sei. Mas Será que olha, eles vão mandar essa conta para os chineses? Foi o valor do contrato. Será que eles vão mandar essa conta para os chineses? Aí investe aqui em energia chinês, mas paga a conta do jatinho. Mas falar em chinês, o Juarez Soares, que tinha o apelido de China, ele popularizou essa expressão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, viu, Cláudio? Uma coisa é o helicóptero, outra coisa é o investimento que ele vai buscar lá, que é positivo. Pois é, mas assim, será que ele foi mesmo buscar? Eu não sei, viu? Eu tenho muita, assim, eu vejo na iniciativa do governador Dória algo muito mais consistente do que um eventual passeio do governador do Piauí. Eu não confio muito na sinceridade ou do empenho do governador do Piauí. Alguém que torra 26 milhões de reais para circular de jatinho privado por conta do contribuinte, pobre e aniquilado, como é o do Piauí, e vem fazer pose de que é um governador moderno, que está ali buscando investimentos e tal, eu duvido da sinceridade de propósitos de alguém assim.